Olá, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, como sempre o fazemos aqui às segundas-feiras, para trazer assuntos que sejam interessantes, né, para a nossa reflexão. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito dos nossos problemas de natureza espiritual, que nós também, em determinados graus, em determinados níveis, podemos chamar de obsessão. Como é que essas coisas funcionam? A gente está atravessando um período, né, de pandemia, onde estamos observando muitos transtornos, né, dissociativos, estamos vendo muitas pessoas perderem um pouco aquela forma natural de gestão das próprias emoções, da cabeça. Tudo isso mexeu muito conosco, mas a gente já vinha sentindo muitas dificuldades na questão de lidar mesmo conosco, lidar com as nossas situações mais comuns, mais naturais. Imaginem vocês que nós estamos dentro de uma estatística assombrosa. No Brasil, por exemplo, nós temos um suicídio a cada 30 minutos. Cada meia hora, uma pessoa se suicida. A cada 40 segundos, há uma tentativa de suicídio, que muitas vezes dá certo, muitas vezes se frustra. No exterior, para vocês terem uma ideia, nós temos um suicídio a cada 40 segundos. Se olhar no relógio, cada 40 segundos uma pessoa se suicida. A cada 2 segundos no mundo, a cada 2 segundos, há uma tentativa de suicídio. Essas estatísticas, elas retratam bem na atualidade como as coisas estão complexas no sentido de viver, né? A vida moderna, ela trouxe muitas pressões, trouxe muitas comodidades. Uma delas é essa, né? Nós estamos falando aqui em rede, estamos numa rede, né? A internet é uma rede de conexões e graças a esse benefício estamos podendo nos comunicar entre nós. Mas igualmente existem as redes de conexão mental. Nós temos as nossas conexões mentais, nós temos as nossas afinidades. E muitas coisas precisam ser explicadas. Existem laboratórios no mundo que já estão estudando todos os aspectos científicos, tá, da vida após a morte. Há estudos, há um laboratório lá em Virgínia, né, nos Estados Unidos, que o Dr. Ian Stevenson faz os estudos sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação. Nós temos o Joseph Heine, né, na Universidade de Duke, que também faz estudos a respeito dos fenômenos de paranormalidade. Há uma série de pessoas, há na Inglaterra, há na França, laboratórios que estão estudando cientificamente, não é de achar que isso não é, não. Há estudos muito sérios a esse respeito. Também no código, né, de doenças, no código médico de doenças, existe já cientificamente os chamados estados de transe, que a medicina tem que estudar e todo médico precisa conhecer quais são os transtornos dissociativos naturais, né, e quais são aqueles que são oriundos de outros aspectos, que não necessariamente dele, mas vem de fora, determinados níveis de influência. Bom, todo esse preâmbulo aí para a gente entender que o momento, ele é um momento em que nós precisamos aprender a lidar melhor com a nossa cabeça. Estamos sendo influenciados pelas notícias, pelos acontecimentos, pela realidade da vida moderna e pelas pressões da vida moderna. Nós estamos sendo envolvidos a cada instante. Esse envolvimento, ele é físico,
está aqui, ele é físico, ele é presente, mas existe alguma coisa além do físico. Existe alguma coisa que acontece em transtornos que podem causar sintomatologia parecida com as de origem física, porém esses sintomas podem ser de natureza energética, de natureza espiritual. Isto porque nós temos aqui no cérebro uma glândula chamada pineal, que funciona por estimulação eletromagnética. Então, na medida em que você capta determinados níveis eletromagnéticos de energia, você pode sofrer influências. Muito bem. Uma coisa são as coisas que eu sinto, mas será que tudo que eu sinto é meu mesmo? Sou eu que sinto ou muita coisa daquilo que eu sinto vem de fora? Quantas vezes você já deve ter visto aqui, poxa, eu pensei em você, você me ligou. Nossa, eu estava ontem na mesa falando de você, agora você me aparece. Esses fenômenos de captação não são imaginários. Nós temos um campo vibracional e esse campo vibracional, ele pulsa. Há momentos em que ele está mais intenso, há momentos em que ele está menos intenso. Então, os problemas de natureza espiritual podem existir sim por influências. E essas influências acontecem e podem criar embaraços para nós na medida em que existe uma coisa chamada afinidade. Imagine, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para você entender. Você chega, por exemplo, numa padaria, chega num balcão de padaria, você pede lá uma coisa para você tomar um café, tal, e você está falando com alguém sobre futebol. Uma pessoa que está do outro lado escutou a conversa, não foi chamado na conversa, ninguém chamou, mas ele se vê no direito de dar um pitaco, dar um palpite ali. Começa a existir entre as pessoas uma rede de ações, de palavras, que vai criando um mecanismo de quem é a favor, de quem é contra, enfim. Vai existindo, sobre o aspecto conversado em questão, afinidade. Então, nós podemos ter uma convicção do seguinte: nem tudo que a gente sente é necessariamente só meu, ou só oriundo de mim mesmo. Eu posso sofrer uma espécie de estimulação vinda de fora, uma estimulação que incentiva, uma estimulação que muitas vezes dificulta, criando, às vezes, uma irritabilidade. Será que você já percebeu que às vezes você está calmo, está tranquilo, daqui a pouco vem aquela sensação de irritabilidade ou de cansaço, parece que alguma coisa roubou a sua energia? Você já se sentiu desvitalizado? Quando você fica meio sem forças. Outras vezes a gente tem uma sensação repentina que veio do nada e que a gente não sabe nem descrever. É um misto de confusão mental, com dúvida, com incerteza. Pode, não digo que é, mas pode ser uma influência de natureza energética espiritual, porque nós somos como uma antena. A gente capta muita coisa, a gente sente muita coisa. Portanto, nem tudo que você sente é só seu. Uma pessoa que pensa em você, ela pode estar lá no Japão, ela pensou em você, você pode sentir aqui, porque o pensamento não tem distância. O pensamento é. E essa força busca a outra pessoa e muitas vezes alcança. E nós estamos conectados hoje através exatamente desta rede de estímulos que através do celular a gente pode conversar, mentalmente também pode. Então existem influências espirituais. O que são influências espirituais? São influências de pessoas que já não estão mais presentes aqui nessa dinâmica física. Já morreram ou já desencarnaram aqui para o mundo físico. Mas a natureza não dá salto. A pessoa, ela deixa o corpo físico aqui e ela desperta
no mundo espiritual, ou seja, numa outra faixa vibracional, numa outra dimensão, aquilo também conhecido como mundos paralelos, e ela é o que ela continua a ser ela mesma. Se ela era uma pessoa bondosa, continua. Se ela era uma pessoa maldosa, continua. Ela é o que ela é. E muitas vezes essa pessoa recém-desencarnada, ela tem uma tendência a voltar aqui para o mundo terreno, buscar as suas coisas aqui. A gente é um pouco apegado às nossas coisas aqui. É natural que isso aconteça. Imagine você, por exemplo, que você perde uma esposa, ou perde um marido e ele desencarna, depois fica um tempo sem aparecer, depois aparece e vê você com outra pessoa. Ele pode aceitar isso com naturalidade e pode se revoltar, querer que aquilo fique complicado, que a tua vida afetiva não dê certo. Existem muitos exemplos de situações que podem acontecer. Mas a obsessão, ela é sistematicamente um processo, primeiro, de afinidade energética. Mas nunca há obsessão se não houver afinidade. Eu só posso fazer um mal para você se for por você. Ou seja, se você permitir. Então a gente aqui no Instituto lida com muitos casos, né, em que a gente percebe quando há de fato um transtorno, uma dificuldade da pessoa que é dela, e também percebe com clareza quando esse transtorno ele ocorre em função de uma influência que veio de fora. Até mesmo esses chamados trabalhos que existem por aí, não deixa de ser um mecanismo de condensação energética com um desejo ardente, e desejo e uma intenção ardentes, né, que podem produzir algum tipo de situação. Há muitos problemas assim, né, nas casas de saúde mental, de pessoas que não são más, mas estão completamente envolvidos por essa perturbação espiritual, que é uma influência muito grande, que mexe nos costumes, que mexe no modo de ser, que desvitaliza, que tira a alegria de viver da pessoa. Mas isso também acontece por alguma invigilância. Então a gente precisa estar muito atento, ter uma gestão muito boa da nossa cabeça, para ver se nós não estamos sendo espiritualmente mal influenciados. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que não está nem com vontade de fazer, mas acaba fazendo. Então a obsessão existe, ela é comum, muito mais comum do que se imagina, mas ela tem recursos de cura, de conserto, de transformação. Daí a importância da gente pensar no bem, de entender o bem, de você não criar uma inimizade além daquela que já existe, porque a gente ainda é muito encrenqueiro, assim, no modo de ser, de pensar, somos muito, sei lá, exclusivistas, ou egoístas, ou perfeccionistas, queremos tudo do nosso jeito. Muitas vezes a gente vai criando uma rede de antagonismo e o pensamento das pessoas, às vezes, é muito forte. Não é uma coisa para a gente ficar com medo, mas é uma coisa para a gente entender que existe. Né? Esses trabalhos para separar pessoas, esse trabalho para destruir pessoas, que às vezes até mexe com animais e toda essa coisa, pode não produzir um grande efeito, mas pode produzir algum efeito no sentido de perturbar a sua estabilidade emocional. Evidentemente que há casos e casos. Há casos em que o assunto é da própria pessoa mesmo, não tem nada a ver com influência espiritual. E há casos em que a influência espiritual é visível, porque a pessoa ela age como que manipulada por um agente externo inteligente, né? Basicamente é o princípio da mediunidade. Nós temos os 5 sentidos, na verdade, a sensibilidade seria um 6º sentido, a capacidade que você tem de captar além dos 5 sentidos. Então nós temos essa captação. E quando essa nossa percepção, que segundo Kardec já nasce conosco, né, uma coisa até biológica, quando nós temos essa percepção e essa percepção é estimulada
por um agente externo inteligente, a gente poderia chamar isso de sétimo sentido. E o sétimo sentido retrata bem a força da influência espiritual. Quem é sensível entende muito bem o que eu estou falando, porque está alegre, daqui a pouco a influência chega, ela fica triste, está animada, daqui a pouco ela desanima, está com fome, daqui a pouco perde a fome, está com sono, daqui a pouco perde o sono, há uma desmotivação, há sintomas no corpo que são muito evidentes de uma influência espiritual negativa, determinados bocejos que acontecem à revelia, sem a nossa vontade, que a gente começa a bocejar, e é porque há uma compensação energética, veio uma coisa estranha e o bocejo é uma tentativa de organizar energeticamente as coisas por dentro da gente. Então, às vezes acontece de lacrimejar os olhos, às vezes o estômago fica estranho, às vezes dá uma dor de cabeça, às vezes um medo esquisito, não se sabe bem do que, ele vem do nada. Pô, mas eu estava legal, aí começa a dar um medo, aí medo de ficar sozinho, medo de sair de casa. Agora com a pandemia, então a coisa piorou, né? Porque a expressão espiritual, dá pra gente entender todas essas pessoas que desencarnaram, algumas delas talvez não estivessem nem preparadas para isso. Aliás, preparado a gente nunca está para ir embora, né? Mas algumas pessoas podem ficar revoltadas, ou podem querer voltar para suas casas de qualquer maneira, e isso gera no ambiente familiar uma dificuldade qualquer. Então, a pressão espiritual existe. Como é que a gente combate isso? Com muita firmeza. E principalmente com muita atitude, com muita oração ou com meditação, onde você procura evocar as forças do bem, né? E se você sabe que uma pessoa espiritualmente não está bem, não adianta você brigar com ela, não querer bater, não querer forçar, porque isso não vai resolver. O que vai resolver é uma boa prece, o que vai resolver é uma conversa mais amena, o que vai resolver é o jeito de ligar, de lidar com ela. Então a obsessão espiritual, ela pode pegar todos nós, mas para os mais vigilantes é mais difícil, porque você percebe que aquele não é o seu jeito. Você está, de repente, com um tipo de vamos dizer assim, de raiva, que não é a sua raiva você conhece. Mesmo a agressividade não é como a sua, o nervoso, ou as influências que surgem, nunca é exatamente do mesmo jeito. Ou não deixam você dormir, ou aparecem muitos pesadelos. Existe o lado psicológico dos problemas emocionais de uma pessoa. E existem, em paralelo, outros problemas que são de influência espiritual. Isso é público, é notório e é bastante conhecido. A gente já trabalha com isso há muitos anos, tem muita gente que trabalha com isso também. Então, quando eu estou atendendo meus pacientes, eu, na conversa, vou percebendo se aquilo é, de fato, uma dissociação das ideias, se ele está meio perturbado por ele mesmo, né? E aí nós vamos tentando ajudá-lo dentro da conversação terapêutica para um caminho de soerguimento pessoal e tal. E quando existe uma influência mexendo com a cabeça dele, nós também, com muito cuidado, vamos tentando mostrar para ele o que vem do externo. Porque, habitualmente, isso vem de forma muito abrupta. Você está tranquilo, daqui a pouco está nervoso. Às vezes bate uma saudade, não sei do que. E tem muita gente que tem medo da coisa da mediunidade porque acha que a pessoa vai ficar escravo da religião, vai perder controle. E às vezes ela não precisa nem mudar de nenhuma problemática religiosa, nenhuma confissão religiosa. Basta que ela entenda como isso funcione para que ela se sinta mais fortalecida. Então é uma questão de entendimento, muito mais do que de crença. Depois também a gente ouve falar em muitas histórias, né? História disso, história daquilo, o brasileiro conta muita história.
é muito contador de fábula, de história, né? Isso também interfere demais, porque são muitos mitos. E a gente entende que a perturbação existe. Então, para combater isso, porque essa perturbação espiritual pode estimular uma pessoa que está com uma série de dissociações aqui no seu mental a cometer um suicídio. Pode estimular. Ah, mas então é culpa da parte espiritual? Eu não posso dizer que seja totalmente culpa dela, mas que ela influencia. Porque é você quem manda na cabeça, não é a cabeça que manda em você. Há sempre uma dúvida, não, mas apareceu na cabeça e dá a sensação, mas é você que governa a cabeça, não é a cabeça que governa você. Você precisa entender essa máxima para você fazer uma gestão da sua cabeça melhor e também preservar melhor o teu estado de ânimo, motivação, alegria. Os desafios estão aí para todos nós. Olha, nenhum de nós está livre dos desafios da vida moderna, que são fortes e que são bastante provocadores, bastante estimuladores. Mas nós temos algumas atitudes que ajudam a lidar com isso de maneira mais incisiva, de maneira mais firme. Você precisa se ligar com Deus, essa inteligência suprema, essa inteligência ativa, produtiva, que criou esse mecanismo de mundos que a gente está percebendo e começando a acordar, né? O que a ciência conhece hoje deve ser 5% de todos os fenômenos físicos e parafísicos que estão acontecendo. Há muitos fenômenos que a ciência não sabe explicar. Aí não adianta falar, isso não existe. Não existe porque ela não sabe explicar. Então ela tem que provar que não existe também. Porque só dizer que não existe é muito simples, também é muito simplista, é muito simplório. Então, nesses tempos de pandemia, tome conta da sua cabeça, fique firme, faça as orações que você acha que deve fazer. Se você é um praticante de meditação, continue, porque isso vai manter você mais imune contra esse assédio espiritual, que de vez em quando passa umas coisas pela cabeça da gente muito estranhas mesmo, que não são nós, perceba, não são nós, umas vontades esquisitas, umas coisas fora de prumo, nós estamos captando. Então vamos ficar atento. E quando a gente perceber que alguém está espiritualmente atrapalhado, vamos mandar um pensamento bom para essa pessoa. Mesmo que você não goste muito dela, paciência. A gente ainda não sabe gostar de todo mundo. Mas se você não gosta, manda um pensamento bom para ela, para que ela possa despertar e sair dessa influência, porque a influência espiritual, às vezes, é muito cruel e prejudica demais o bom andamento das famílias, dos relacionamentos, as situações de trabalho. Há coisas que a gente precisa entender o aspecto espiritual para criar uma harmonia física de convivência mais pacífica, mais equilibrada e mais funcional. Tá certo? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos tentar limpar um pouco o nosso campo vibracional. Nós temos esse campo, também chamado de aura, né? Uns falam áurea, não tem nada de áurea, é aura, né? Aura. Esse campo, ele oscila, e esse campo está diretamente ligado à glândula pineal, tá? Com estímulos eletromagnéticos, e também às suas emoções. Então, emocionalmente, a gente precisa estar bem para poder dar conta de administrar a nossa vida, as nossas ideias e lidar com tudo aquilo que está acontecendo. Nós precisamos estar firme para poder ficarmos bem. Então, vamos fazer uma pequena limpeza psíquica aqui agora. É simples, rápida e eficaz. Então, vamos fechar um pouquinho os nossos olhos.
Respire. E na medida em que você vai respirando, você procura se acalmar dessa agitação, das coisas que você tem que fazer logo depois aqui do nosso contato. Tudo vai dar certo, você vai fazer. Mas agora aqui, respire na calma. Respire na paz. O teu mundo interno é onde as coisas acontecem. Se existe um campo eletromagnético que está diretamente associado à glândula pineal, que é bem no meio do cérebro, e você, nós vamos criar nesse campo eletromagnético uma luz verde claro, azulada, que pudesse criar um mecanismo autolimpante, um mecanismo de mudança, de preservação do bem verdadeiro sobre nós, das forças positivas que estão conosco nessa hora. Pedir que a bondade divina nos ajude a expulsar, desmagnetizar, afastar, diluir toda e qualquer influência externa de caráter espiritual, magnético, que esteja porventura tentando se misturar com a nossa aura habitual, tentando confundir as nossas ideias, tentando confundir as nossas escolhas, tentando dificultar o nosso modo de ser, de pensar, de agir e de reagir. Chame pela tua força interior. Você é forte, você já demonstrou isso tantas vezes. Utilize a sua força agora para reequilibrar todos os sistemas do seu corpo, sistema nervoso, sistema hormonal, sanguíneo, sistema ósseo, os sistemas de percepção auditiva, olfativa, palativa, todas as energias que perpassam o teu corpo humano através dessa aura verde claro azulada, vai dando uma dinâmica nova para o teu corpo físico, expulsando aquilo que é mais denso, trazendo para você um sentido novo de jovialidade e poder de ser. Ao mesmo tempo, isso te confere uma leveza e um redimensionamento das suas escolhas, das suas perspectivas. Por fim, acrescente a essa aura um sentimento de amor natural. Amor pela vida, por você, amor pelo teu corpo, pela tua saúde, pelo teu lar, pelo teu grupo familiar, para que você possa ter noites de sono muito refazedoras, que a sua inteligência se expanda e um novo sentimento de confiabilidade venha ajudar você a abrir os seus caminhos de forma muito funcional. Caminhos novos, experiências positivas, e a sua inteligência reencontre o mapa da paz dentro de você. Que essa luz possa afastar da sua aura quaisquer tentativas de invadir o seu critério de escolhas e as suas decisões, que são, em última análise, responsabilidade exclusivamente nossa.
Deixa essa sensação te dar de volta coragem, firmeza, entendimento e confiabilidade. Nunca fique mais contra você. Vá mudando as adversidades gradualmente para que aquilo se transforme em elementos de positivação na sua vida e nas suas ações. Que essa força possa diluir também todas as culpas e as eventuais prisões em relação ao nosso passado. Estamos dispostos a ser melhores e a vencer esse instante. Que a força amorosa e inteligente de Deus se expanda na sua vida, no teu país, no teu mundo e principalmente nas suas possibilidades de progresso. Que as forças do bem te envolvam e te assegurem renovação constante, hoje e sempre.